multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Antes de entrarmos exatamente no Salmo 51 e seu contexto, precisamos de uma ou duas observações iniciais que são relevantes para nós. A primeira delas: de onde os períodos de tempo que citamos ontem foram extraídos? Um irmão, pelo menos, logo que chegamos hoje, fez essa pergunta, porque se examinar a Escritura, pelo menos num exame mais geral, você não vai encontrar os períodos descritos exatamente. Você não vai encontrar, Davi tinha 50 anos quando possuiu Batseba. Davi tinha 51 anos quando escreveu os seus salmos de confissão, 32 e 51. Davi tinha 16 anos quando Samuel entrou na casa de Jessé e derramou o chifre de azeite sobre a sua cabeça. Então, como podemos conhecer esses períodos de tempo? Duas coisas então importantes. Vamos para a primeira. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel. Iremos ler no momento oportuno o texto do capítulo 12, final do capítulo 11 e capítulo 12, que se referem à visita de Natã a Davi e o convencimento que Davi teve do seu próprio pecado. Então, por favor, olhe para a sua Bíblia para você ver algumas medidas aí. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Então aí está o profeta Natã indo com a revelação e encargo do Senhor para repreender Davi. Então você já localizou aí. Entre o capítulo 12 de 2 Samuel, faça agora aí
um salto, deixe marcado lá, e vá para primeiro livro dos Reis, o próximo livro, no capítulo 2. Primeiro livro dos Reis, desde o capítulo 1, ele inicia com a velhice de Davi. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Logo em seguida, no mesmo capítulo, nós temos a constituição de Salomão como rei. Então examine aí a partir do verso 32. Salomão, filho de Davi, é constituído rei. Capítulo 2 agora, seguinte, de 1 Reis. Davi dá essas instruções a Salomão e veja, morre. Então nós temos aqui no verso 10, vá acompanhando, no capítulo 2 de 1 Reis, verso 10. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos, na verdade um texto mais preciso em Samuel diz 7 anos e 6 meses. Ele reinou em Hebrom, Judá, então, reino de Judá, em Hebrom, e ali iniciou o seu reinado. E ele foi então reconhecido e constituído rei sobre todo Israel, agora não apenas Judá, mas a tribo de Judá do sul, as 2 tribos do sul, você sabe, aquelas tribos mais ao sul, o reino ainda não estava dividido, mas Judá ficava ao sul, Hebrom fica em Judá, então Davi inicialmente reinou em Judá 7 anos, em Hebrom 7 anos e meio. 33 anos reinou em Jerusalém, agora sim a capital de todo o território de Israel. Então ao todo exatamente Davi reinou 40 anos e 6 meses. Está muito claro então, e explícito aí nas escrituras esse período de tempo. Se nós formos entrar aqui nessa contagem, nós vamos levar toda a reunião. Então algumas observações para ajudar os irmãos. No livro de Samuel também, claramente descrito está, a partir de 1 Samuel, capítulo 12, Jessé visita Samuel visita Jessé. Vamos lá conferir. São tantos capítulos que não podemos nos perder. Volte lá, por favor. 1 Samuel, exatamente capítulo 16. 1 Samuel 16. Samuel entra na casa de Jessé e unge Davi. Não está escrito aí em nenhum lugar que Davi tinha 16 anos. Então, se você ler cuidadosamente o livro de 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel e o início do livro dos reis, na verdade todo o livro dos reis e também todo o livro das crônicas, porque o livro das crônicas é uma repetição do livro dos reis, mas não uma repetição sem sentido. O livro das crônicas os 2 livros das crônicas, uma interpretação espiritual do reinado dos reis. Então digamos que o livro dos reis, 1º e 2º reis, é histórico. 1º e 2º crônicas é interpretativo. Exemplo, o reinado de Ezequias, aquele rei piedoso de Israel, que fez uma reforma e houve um avivamento espiritual nos dias de Ezequias. O livro dos reis descreve o reinado de Ezequias em poucos versículos. O livro das crônicas toma 3 capítulos para descrever o reinado de Ezequias. Por quê? Porque os livros das crônicas, repetindo, são uma interpretação espiritual do livro dos reis. Ficou claro isso? Então, na verdade, precisamos ler Samuel, Reis e Crônicas, 6 livros, cuidadosamente. Então nós vamos citar alguns exemplos de onde os eruditos, com todo o seu cuidado, com toda a sua erudição, com toda a sua capacidade de exame, linguística, dos fatos, da história, inclusive, graças ao Senhor por todos eles. Já de início quero citar 2 nomes para os que têm interesse no estudo mais aprofundado aqui desse tema, particularmente dos Masquilim, que temos estudado, e também dos 6 livros que citamos, Samuel, Reis e Crônicas. Então veja alguns comentários de Alexander Maclaren, um tremendo erudito bíblico, Alexander Maclaren, e também Campbell Morgan. Esses 2 irmãos fazem, podemos assim dizer, afirmações
quanto aos períodos de tempo, mas são afirmações que incluem a palavra provavelmente. Compreendeu? Então eles dizem assim: quando Samuel entra na casa de Jessé e unge Davi, Davi tinha aproximadamente 16, 17 anos de idade. De onde esses irmãos tiraram isso? Do seu estudo erudito. Eles não estão achando, eu penso que ele era um adolescente. Essas coisas são imaginárias, não são conjecturas. Compreende, irmão? São resultado de um estudo erudito e profundo desses servos do Senhor. Mas, ainda assim, veja as marcações de tempo. Então há uma afirmação no livro de Samuel: Davi tinha 30 anos quando começou a reinar em Jerusalém. Inequívoco, 30 anos.